Meu irmão e minha irmã, hoje dia 25 de agosto, sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O início do Evangelho diz: Jesus, depois de ter feito calar os saduceus. Por quê? Apenas antes desses versículos que nós escutamos hoje, Jesus tinha respondido aos saduceus que o importante não era com quem a pessoa ia se casar do reino dos céus, se com o primeiro, segundo, terceiro ou sétimo esposo. O importante é que as pessoas ressuscitassem, que no céu as pessoas são como os anjos de Jesus. Depois disso, Jesus agora responde aos fariseus, que também querem colocar Jesus à prova, querem fazer com que Jesus erre. Diante dos mais de 613 prescrições e mandamentos, perguntam para Jesus: qual é o mais importante? Jesus quer que eles superem esta questão do mais importante, vamos dizer assim, classificado com valores em básico dos valores humanos. Jesus volta lá atrás. E Jesus, citando Deuteronômio capítulo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18, Jesus disse: o mais importante, o que Deus quer é que se ame a Ele em primeiro lugar, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. O amor tem que ser o mandamento mais importante. Dele vem tudo mais depois. Porém, se falta o amor, falta tudo. Além disso, Jesus, com este evangelho, quer nos dizer que o plano de Deus, o plano de amor que Deus estabeleceu lá atrás, quando criou o homem e a mulher, tem que ser recuperado. Se perderam em tantos mandamentos, o amor tem que ser recuperado. O que é então que este evangelho pode dizer para nós neste dia? Nós nos lembramos daquele evangelho em que os discípulos vêm perguntar para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Hoje perguntam para Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Jesus foge destas lógicas humanas de classificação. Jesus quer nos fazer entender que o importante não é quem é maior no reino dos céus, é ir para o reino dos céus. O mais importante não é qual é o maior dos mandamentos, é praticar os mandamentos, é amar, é colocar em prática o amor a Deus e o amor aos irmãos. Se eu fico preocupado só em classificar as coisas, eu esqueço de colocar em prática. Colocando em prática, eu vou entendendo qual é a ordem de valores das coisas de Deus, das coisas que o Senhor coloca à minha disposição. Nós vimos também que Jesus não tem medo destes grupos poderosos que se acham poderosos, saduceus, fariseus, mestres da lei. Quando tem que falar a coisa, fala claramente, porque está baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus, é Deus mesmo. Por que a gente, às vezes, mesmo estando fundamentados na palavra de Deus, mesmo estando na verdade, a gente tem medo de professar a nossa fé, de falar das coisas de Deus dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas, às vezes se divertindo, tem medo de dizer que é um cristão, de que professa o amor a Deus e ao próximo. Não tenhamos medo de dizer o nome de Deus no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. E, enfim, não colocar Jesus à prova. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: Jesus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der um sinal, eu faço assim. Se o Senhor não me der um sinal, não faço daquela outra maneira. Colocando Jesus à prova, como Jesus fosse um negociador, fosse um de nós, que cai nas nossas promessas, nos nossos joguinhos humanos. Não colocar Jesus à prova. Quem colocava Jesus à prova era para fazer com que Jesus errasse, como nós vimos, por exemplo, no Evangelho de hoje. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você de modo abundante nesta sexta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.